Olá, olá, boa noite a todos e especialmente para quem vai assistir à gravação desta live. Esta noite vou ter uma convidada muito especial, a Anahi Magnoni, a minha convidada, que ela tem descendência portuguesa indígena, é assim uma mistura super exótica e vou ter muito prazer em falar com ela sobre o tema Quando eu não paro, o corpo para. Ela já está aqui em direto comigo e eu vou aceitar já o convite para amigo. E tenho a certeza que quem ficar até ao final vai gostar muito. Bem-vinda, Suzete! Olá, já te estou a ver. Olá, Anahi! Ah, tudo bem? Que prazer, Isabela, estar aqui com você nesse bate-papo bom. Que bom também. Obrigada por ter aceito o meu convite. E Ai, eu agradeço essa oportunidade de estar pela primeira vez numa live com uma pessoa tão querida, uma profissional exemplar, e é uma pessoa também que eu estou olhando como um exemplo para mim, né? Que logo mais também quero trabalhar como analista corporal e você já está aí trilhando esse caminho com muito sucesso. e que bom que temos estes momentos também para partilhar com o mundo, não é? Sobre coisas tão boas que nos aconteceram e que permitiram transformações incríveis. E hoje vamos partilhar uma delas e que você Exatamente. vivenciou. Eu também vivenciei, a nossa história é muito parecida. Eu costumo dizer que nós somos mais iguais do que diferentes, não é? Então, Com certeza, com certeza. E nós mulheres temos tanto em comum nesse caminho, né? Nesse caminho profissional, saber tentar diferenciar o que é a nossa identidade pessoal da nossa identidade profissional, que a gente vai ver que algumas vezes não dá para, na verdade, separá-las, né? Estamos nessa como um ser humano, um só, né? E aí a gente acaba sempre colocando um pouquinho da gente em tudo que a gente faz, seja no nosso âmbito profissional, seja na nossa vida pessoal, a gente tem que aceitar a gente como é, né? A gente nasceu para ser como é. nem é uma questão de aceitação, é porque muitas vezes nós ouvimos dizer que você é quem você quiser, não é? E não é verdade, não é? A partir do momento em que nós desconstruímos esta mentira, acabamos por perceber que nós somos quem precisamos ser. E quanto mais cedo nós entendermos isto, menos Melhor, problemas na vida acontecem. E com certeza. E agora eu queria convidá-la a falar um pouquinho da sua história, do seu percurso, porque muita mudança, muita busca, mas eu quero que seja você a falar também. Tá jóia, tá jóia. Bom, eu já tive várias experiências profissionais, eu acho que sempre a questão profissional para mim foi muito relevante, né? Porque eu sempre tive esse objetivo, assim, como um objetivo de vida, né? Na nossa casa, na minha casa, sempre foi muito importante, né? Meu pai sempre foi um exemplo de homem, né? De profissional, então a gente queria seguir aquele exemplo, né? E a minha mãe também sempre deu muita força para isso, para a gente seguir um caminho, uma carreira que a gente pudesse ser bem sucedida, né? Só que nessa caminhada, algumas vezes a gente quer trilhar, né, realmente fazer o caminho das pedras que já foi trilhado pelos nossos pais, no caso, o meu pai, né, que era um profissional de RH, e aí ele sempre viveu nesse ambiente corporativo. Então, a gente, apesar de eu saber qual era a minha paixão de ter estudado letras, gostar de artes, gostar de leitura, gostar, né, do mundo mais lúdico e mais colorido e mais bonito das artes e, com certeza, acompanhado da educação, né, eu queria poder trabalhar num ambiente que me desse segurança, né, eu queria trabalhar num ambiente que me desse um conforto e que desse todos os benefícios, né, que eu estava acostumada, que eu cresci, eu vi meu pai, né, sempre ter. Só que nessa busca foi muito interessante, porque hoje eu olhando para trás, analisando com os óculos, né, do Corpo Explica,
eu vejo que as minhas dores sempre estiveram ligadas ao mundo corporativo, que estava fora daquilo que eram os meus traços, né? Então, assim, se não estava adequado, se o ambiente não estava adequado aos meus traços naturais, né, de caráter, eu sofria. E aí, se lembra quando a gente estudou aquela parte do gráfico das zonas de dor, zonas de frustração, e aí, a partir da zona, na verdade, de conflito, que a gente está trabalhando mais nos nossos recursos, né? Na mentoria do Corpo Explica, a gente consegue avaliar bem. Sim, esse é o gráfico da chave mestra, né? Que nos permite ver qual é a percentagem. Primeiro, vamos fazer já um alinhamento para quem está aqui de novo, senão começamos a não falar a língua das pessoas. Então, todo ser humano passou e nasceu de uma gestação, né? E desde a gestação até aos 5 anos, há a formação de 5 traços de caráter, num processo paralelo de 5 etapas que dá para o corpo e para a mente um formato, uma sensação e uma expressão e uma forma de funcionar. Por isso nós dizemos que o corpo é a parte visível da mente e nós conseguimos medir, e esta é a grande chave, não é? Porque já desde Freud que se fala que há uma mente dentro do corpo, depois veio Reich que disse mente e corpo é uma coisa só. Lowen deu um nome aos traços de caráter que não são doenças, mas que se mantiveram por homenagem a ele. E dependendo da vivência da criança, desde a gestação até aos 5 anos, nós vamos moldando as dores e os recursos de cada traço, né? Nós, as duas, temos algo em comum, porque nós somos muito distribuídas. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que em cada etapa ficou marcado no nosso corpo percentagens muito próximas de cada um dos traços. Eles são 5, o nome deles é o esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido. Não tem nada a ver com doenças, são apenas nomes científicos. Estamos a falar... Exatamente, lembrando que não tem nenhuma ligação com os casos clínicos, né? Exatamente. São apenas traços que, por exemplo, o psicopata, que normalmente as pessoas ficam um pouco desconfiadas, né? Eu mesma, quando estava começando a estudar, eu falava assim, putz, eu não quero ter esse traço, né? Mas, na verdade, o traço psicopata, ele é o líder, né? Ele tem aquela liderança nata, ele tem uma atividade muito forte na negociação, né? Então, ele sabe se colocar e gosta de acordos justos. O psicopata não tem nada a ver com o caso clínico, tá? Ele só tem uma natureza mais dominante, né? Ele é mais dominante, mas ele sabe como fazer acordos justos e claros. Quando eu aprendi isso sobre mim, que eu gosto de fazer acordos justos e claros, quando eu comecei a aprender a fazer e vi o resultado, como eu sou boa nisso, eu comecei a aceitar melhor o psicopata em mim. Mas é isso que você estava falando, né? A gente tem a composição, todos nós temos a composição desses 5 traços, né, Isabela? Sim, depois, dependendo da percentagem de cada um, é que nós vamos vivendo mais ou menos conflitos internos que podem também traduzir-se de forma externa. E por isso é que os relacionamentos, sejam pessoais, interpessoais ou até profissionais, trazem aqui uma carga muito nossa, não é? Porque nós somos seres humanos, não somos máquinas. Nós não conseguimos desligar os problemas de casa para ir para o trabalho e não conseguimos desligar os problemas de trabalho quando chegamos a casa. Isso era exigir de nós algo que nós não somos, não é? Então, e nesta história, como é que tudo isto se foi revelando para você? Foi muito interessante, né? Porque eu estava fazendo um processo terapêutico, mas aí quando eu decidi fazer o Corpo Explica, eu comecei a ver que estava sendo tão mais eficaz essa clareza sobre os aspectos naturais, né, dos meus traços de caráter, sobre os meus recursos, quando eu estava no recurso, quando eu estava na dor. Nessa fase da minha vida, eu consegui administrar melhor essas questões porque eu estava mais no recurso do que na dor, que é o gráfico da chave mestra, quando eu comecei a perceber que é nesse momento da minha vida, que é o momento profissional,
que eu estou me sentindo mais capaz, mais desenvolvida, mais realizada, é porque eu estou mais no recurso, apesar da pandemia, né? Então, assim, nesse momento, quando eu comecei a entender o que é a minha dor, o que é meu recurso, de acordo com o meu mapa de caracteres, para mim foi decisivo. No momento que eu fiz a análise e me passaram qual é o meu mapa de caracteres, com todas as porcentagens desses 5 traços, eu falei, realmente é exatamente isso, né? Então, eu consegui reconhecer o que me coloca na dor para cada traço e o que me coloca no recurso. Então, é muito aplicável. Eu já tinha, como eu te disse na nossa conversa, né, quando a gente estava preparando aqui a nossa live, eu já fiz processo de coaching e tem uma ferramenta que é muito usada e é muito respeitada no ambiente corporativo, que é o DISC, né, que ele também dá essas porcentagens de acordo com o questionário que você responde, né. Mas o DISC, eu só soube como eu era, vamos dizer assim, vai. Eu sou um pouco mais conservadora em algumas questões, eu sou comunicativa, mas eu gosto de alguns processos bem claros, né? Mas eu não sabia o que fazer com isso. E como consertar aquelas questões que, para mim, eram inegociáveis. Eu achava assim, não, né? Tem coisas assim que eu não suporto, que eu não aceito, que eu não consigo lidar. Por que eu não consigo lidar? Porque eu me vejo nessas situações mais adversas como se eu fosse errada, inadequada, né? O problema está em mim somente? Será que é possível isso? Né? Ou será que mesmo ambiente, algumas vezes eu sendo trocada de função, já melhorou a minha situação, né? Ou já também me deixou mais na dor? Eu comecei a avaliar isso. E aí eu comecei a me tranquilizar de que, não é só sobre mim, né? Sempre tem, a gente aprende também, né, nessa mentoria, que sempre tem 3 pontos que a gente tem que analisar. Sempre o ambiente, se é favorável ou desfavorável, você põe os seus traços na dor ou no recurso, você tem que analisar as pessoas que estão ao seu redor, né? E as memórias, as histórias que trazem, né? Que são trazidos de acordo com esse momento, esse ambiente que você está inserido. E aí eu comecei a avaliar. É por isso que eu me sentia tão inadequada ou tão silenciada nesse ambiente, né? Porque, por exemplo, eu vou falar aqui por alto os meus traços, né? E quais são as dores e os recursos de cada traço. Então, né, o esquizoide, ele é o primeiro traço em formação, né, nesse desenvolvimento. E o esquizoide, ele tem como característica forte dele, o ponto forte é a imaginação, né? Mas a dor dele é a rejeição, ou seja, se ele for dar uma ideia e ele for rejeitado, para ele essa é a maior dor existencial. O meu esquizoide é bem baixo, né? Então, assim, eu não sou uma pessoa super imaginativa, né? Eu gosto de momentos assim, né, de imaginar, mas eu não sou extremamente criativa. Não, eu gosto, por exemplo, de copiar. Eu gosto de copiar e colar aquilo que já é uma coisa certa, sabe? Que vai dar certo, né? E eu vejo isso, por exemplo, em artes. Eu sempre gostei de artesanato, né? E eu sempre gostei de mexer com decoração de casa, essas coisas. Mas eu sempre gostei de seguir processo. Eu não criava coisa. Igual eu vejo, tem gente que, por exemplo, vai fazer um painel e a pessoa vai na mão fazendo painel, assim, nem copia de nada, não. Eu sempre copiava e colava, assim, para ter certinho, porque o modelo vai dar certo. Bom, o segundo traço, né, que eu tenho é alto, é o oral. A maior força do oral é ele ser muito comunicativo e muito sensível, né? Eu tenho muito alto esse traço, eu tenho 27% de oral. Eu sou o oral da falta, tá? Normalmente eu sou oral da falta, tenho os ombros redondinhos, eu tenho braço e joelhos tudo redondinho, barriguinha assim, mas é aquela coisa mais murcha, faltante, né? Então, quando eu tô na minha dor, nada é bom, né? Quando a gente tá na dor, quando o oral tá na falta da dor, nada é bom. Você quer aquilo que você não tem. Isso. Aquilo que não está disponível, né? E aí eu me vi muitas vezes assim, sabe? Reclamando quando não estava feliz em alguma situação. Nada estava certo, porque ninguém fazia nada certo. E eu estava muito triste, não conseguia explicar exatamente por quê. Bom, o terceiro traço, que é o psicopata,
é um traço que para mim foi difícil aceitar em mim mesmo, mas hoje eu estou aprendendo a gostar. O psicopata, ele tem como ponto forte a dominância, ser líder nato. E é muito bom negociador. E eu percebi que isso foi para mim o mais importante. Eu saber que eu sou uma boa negociadora. Eu nunca gostei de fazer acordos que a outra parte saísse perdendo. Nunca. Eu sempre gostei de falar assim, mas tá bom para você? Sabe, eu não quero tirar vantagem de nada. Eu quero também, mas eu também, é aí que é muito importante. Eu não aceito ficar em desvantagem. Não aceito. Então, eu comecei a perceber isso nos meus trabalhos. Quando eu aceitava o emprego, porque eu precisava, mas aí depois eu via que eu não tinha o retorno que eu estava esperando, né? Aí eu logo me desanimava, né? Então, o psicopata tem como dor se sentir manipulado, né? O recurso dele é ser bom líder, mas a dor dele é se sentir manipulado. Se ele se sentir, né, saindo por baixo, ele fica muito mal. Aí vem o masoquista, né, tem um 17%. O psicopata não cheguei a falar, tem 22%. Né, é um traço até equilibrado, né, dentro dos gráficos, sempre é 100%, claro, gráfico total. Então, 22% é significativo. Aí depois vem o masoquista, eu tenho o traço bom, assim, 17%, sou muito feliz com esse masoquista. Tenho muitos amigos masoquistas e eles são os amigos mais leais. Então, a força do masoquista é a consistência, né? A consistência, ele é forte, ele aguenta, né? Ele vai até o fim, ele é muito leal. Tenho muitos amigos masoquistas e amo eles de paixão. E o traço, quando está na dor, ele acaba se esquecendo, né? Ele acaba se esquecendo, ele fica na dor porque ele se submete a qualquer coisa, né? Ele acha que ele é forte, então ele não sabe improvisar, né? Ele não sabe ter ideias para sair daquela situação, porque ele acha que eu vou aguentar mesmo, eu vou até o fim, né? E aí, por fim, o rígido, né? Meu traço rígido também é bem equilibrado com o oral, 28%. A força do rígido é a competitividade. Eu sempre tive muito problema para aceitar isso. Eu me vi muito castrada por muito tempo em relação a isso. Eu não gostava de ser uma pessoa competitiva. Hoje eu vejo que, na verdade, é bom quando a gente está competindo com a gente mesmo. E eu, quando falei para você sobre esse traço, que eu percebi que teve empresas que eu trabalhei com muitas rígidas que estavam no recurso. E elas me ensinaram que tem um lugar para todo mundo brilhar. O rígido, ele tem esse magnetismo, né? Ele gosta de estar sob os holofotes, ele quer aparecer. O rígido gosta de chegar em primeiro lugar, né? E ele não admite, né? E aí, por isso a dor dele, né? Ele não admite ser trocado, ele não admite ser traído, ele não admite ser comparado, né? E eu percebi isso. Todas as minhas amigas rígidas, que eu mando um beijo para todo mundo, um salve para todo mundo, que tem esse ímpeto, né, de sair em primeiro lugar, de fazer o seu melhor, de ser perfeccionista, elas me ensinaram muito como poder fazer tudo isso sem desrespeitar ninguém, sem passar por cima de ninguém, né? E aí a gente vai aceitando nossos recursos, né? A gente vai vendo quando parar para não gerar dor e quando a gente pode sempre desenvolver da melhor forma usando a chave mestra no dia a dia, né? E como é que foi para você? E na nossa cabeça, exatamente. Todo dia a gente vai virando uma chave. Se meu dia tem esse schedule, essa agenda hoje, como é que eu vou fazer para não me colocar na dor, né? E o que eu vou fazer de ajuste no dia para eu só me beneficiar com os meus recursos, né? É isso, porque a partir do momento em que nós temos consciência de cada um deles, dos nossos recursos, nós também temos o poder de os controlar, não é? E somos nós responsáveis por nos colocar em ambientes, em pessoas, em situações que vão beneficiar os nossos recursos e os nossos traços. E olha, aqui o Nandinho Assis, ele mandou aqui um comentário que diz: acho que estou começando a me enquadrar nesse termo psicopata. E o riso. Ai, bonitinho. O Fer, eu acredito que ele tem, sim, um traço psicopata, mas dá para ver bem no rosto dele. E ele também tem o traço esquizoide bem alto, porque o Fer é muito criativo.
Ele é muito criativo, ele tem ideias muito boas, assim. Então, não E vai é, ser mais realmente. racional do que emotivo, né? Então, aí já está aí Mais racional, total, esse é o Fernando, totalmente racional. A gente sempre brinca com ele, que ele é super equilibrado, assim, sabe? Lógico. Faz sentido. Isso mesmo. e se calhar é dito por outras pessoas que é uma pessoa mais fria, né? Mas é só a forma dela funcionar, não faz dela uma pessoa pior, né? E também Nada, tem nada. aqui aí a Emília Rangel, não sei se Ah, Emília Rangel, minha prima. Linda, beijo, Mi. ela diz muito bom, muitos parabéns para você. Só Obrigada. muito afeto, para oral adora afeto, né? Adoro afeto. A Emília também, tem bastante de oral. Oral adora afeto, adora carinho, adora falar, né, coisa boa. Mas aí a gente também tem que tomar cuidado, né? Porque o oral, ele é uma esponja, né? É uma esponja de ambiente. Então, o oral sempre tem que estar nos ambientes positivos, com pessoas alegres e, né, com foco no bem, né? Porque se a gente estiver rodeado de pessoas que estão muito tristes, como o oral é muito empático, Ele ele vai rapidamente pro fundo do poço junto. é, Sim. Muito emotivo, é muito emocional o oral, né? sem Então, a dúvida. gente vê isso no rosto, o rostinho da gente, assim, é tudo É, redondo. bochechinha. Essa bochechinha aqui, a minha prima tem também a mesma coisa. Essa bochechinha de oral. E tem muitas mulheres, né, que têm a oralidade bem forte. E não é por acaso, a gente vê isso no dia a dia quando a gente está comendo demais, né? Então, assim, eu tenho essa coisa de um pouquinho de efeito sanfona, assim, quando eu estou engolindo meus sentimentos, né? Eu acabo, quando eu estou falando demais, se eu não estou falando o que eu teria que falar, o oral precisa falar, precisa expor, precisa chorar, né? Quando eu estou me violentando dessa forma, tipo, fingindo que eu não estou nem aí, né? Fingindo que eu nem ligo, fingindo que eu não sinto nada, nossa, aí eu vou comendo, vou comendo. Né? Aí cada um tem o seu ponto fraco, né? Eu vou comendo chocolate. Mas a gente depois vai percebendo, né? Ah, eu posso comer, eu posso continuar comendo, mas eu posso comer coisa boa. E se eu me permitir ter os sentidos, né? Só de uma coisa muito saborosa, no momento de Já relaxamento, virou. isso já vira um recurso, né? Porque eu estou me permitindo, eu estou me recompensando, né? Então, assim, algumas vezes a gente tem que fazer coisas que a gente não gosta tanto, né? Então, assim, eu adoro dar aula, mas aquela parte de ficar checando os pagamentos, eu não gosto, né? E nem também de falar para algum aluno se esqueceu de pagar, não gosto dessa parte, sabe? Mas a gente tem que fazer o que tem que fazer. Então, naquele momento que você vai ter que fazer uma negociação difícil, que o oral é sempre quer ser o bonzinho, né? A gente fala muito da dependência emocional do oral, né? Os traços de caráter oral, masoquista e uma parte do rígido, porque o rígido é sempre dividido, ele sempre triangula, todos os relacionamentos dele ele triangula. Esses são traços que têm mais dependência emocional. Eles têm mais tendência a serem emocionalmente dependentes, né, dos outros, seja família, amigos. Então, a gente tem que sempre ficar com cuidado, né? Tipo, se eu estiver fazendo alguma coisa que vai me manter nessa dor da dependência, né? Eu tenho que tentar evitar e ao mesmo tempo me recompensar. Tipo assim, tá tudo bem, a gente tá aprendendo, né? Nem sempre a gente consegue de uma vez virar chave, mas a gente vai tentando aos pouquinhos, né? E já os traços, por exemplo, psicopata e rígido, ele já não tem uma dependência emocional tão alta, nem o esquizoide, né, Sim, Isabela? sim, O esquizoide também. o esquizoide e o psicopata não têm independência emocional. Em Alta, partida, depois tem o esquizoide, o oral e o masoquista, eles têm Uhum. falta de ambição, eles têm que colocar ambição provocada. E há pouco você falou Uhum. logo no início da influência que o seu pai teve
também em todas as decisões que você foi tomando relativamente à questão do trabalho. E isso está Sim. muito ligado com o traço rígido, não é? Uma mulher com o traço rígido alto vai ter uma conexão muito mais forte com o pai. E aí a necessidade de agradar ou de não desagradar, não é? Uhum, de ter aprovação é muito, muito alto, né? E assim, o pai também, por sua vez, ele vai continuar tratando essa filha rígida como uma filhinha do papai, né? Então aí essa dependência emocional fica mais difícil de ser, né, desfeita, né? Então é um processo. Quando a gente se olha com honestidade, né, e fala assim, bom, se você conseguir desfazer essa dependência emocional, você vai entrar no seu recurso, você vai trabalhar com mais facilidade no seu recurso, você vai entrar naquela zona lá no gráfico da chave mestra, na zona de acima de 50%, que vai passar para a zona de conflito, para a zona de esforço, e um dia, quem sabe, né, com bastante conhecimento, autoconhecimento, autopercepção, a gente entrar na zona de facilidade. Né? Então, eu comecei a perceber isso, que era isso que estava me travando. Né? Se eu continuar vivendo minha vida, querendo a aprovação do meu pai, eu vou continuar trabalhando numa empresa, num ambiente corporativo. E isso faz Só que mal infeliz, para os seus porque filhos. isso me sufoca, exatamente, porque eu sou muito oral e sou muito rígida. Então, eu tenho que estar apesar de os outros traços serem equilibrados, tem esses dois traços que são um pouquinho mais altos que os outros, né? Então, como eu tenho essa oralidade muito forte, eu preciso de ambientes muito acolhedores, muito delicados. Eu adoro trabalhar com mulheres, adoro trabalhar com a educação, sabe? Então, esses ambientes proporcionam esse acolhimento que eu preciso, né? E quando eu estou bem, eu vou fazer um melhor trabalho também, eu vou desempenhar o meu melhor, né? Eu vou performar muito melhor. Ao mesmo tempo, a rígida, ela precisa de um destaque, ela não pode ser vista como segunda opção. Né? Então, se eu estou numa empresa em que não é a minha formação, não é administração, a minha formação é letras. Eu posso até saber atuar por um tempo bem na área administrativa, mas eu nunca vou fazer um trabalho excelente. E isso foi um ponto que pegou muito para mim em relação à rígida. O rígido, ele precisa saber e desempenhar o que ele é melhor. Eu sei que eu sou muito boa em inglês, só que assim, quando eu trabalhei como secretária, por exemplo, era o ponto que mais se destacava. Todo mundo falava, nossa, você fala muito bem inglês, nossa, você se comunica muito bem com todos os estrangeiros. Mas em outros pontos eu não me sentia um destaque, né? Então, hoje eu percebo que o ambiente da educação aqui, mesmo que seja online, que eu dê aula online, é um ambiente que me permite mostrar o meu melhor. Né? A rígida precisa disso, né? Ela precisa saber que ela está fazendo o melhor trabalho, que ela está sendo reconhecida, que ela está oferecendo tudo aquilo com excelência, né? Então, se eu não me vejo assim no ambiente corporativo, eu fico já, de novo, um pezinho ali na dependência emocional. Por quê? Porque a rígida sempre triangula. Então, ela sempre vai querer uma segunda opção. Eu sei fazer isso. Eu falo assim, se não der certo aqui nessa empresa, mas pelo menos eu estou fazendo pet sitting. Eu cuidava de pet no fim de semana, sabe? Ou eu ia vender bijuteria. Então, eu não estava com foco. Hoje, como professora, o meu foco é esse. O meu foco é a educação. Eu quero me desenvolver para ajudar as pessoas a se entenderem melhor e a poder extrair o melhor delas, que seja aprendendo inglês. Como elas podem ser melhores alunos, como elas podem aproveitar ao máximo aquele aprendizado de acordo com os traços delas, né? Então, hoje eu vejo, por exemplo, que se o aluno eu tenho esquizoide, uma aluna com esquizoide com oral. É interessante, né? Ela adora escrever. Ela é a única aluna que adora escrever. Quando eu faço algum exercício para ela escrever, ela faz questão, né? Porque ela gosta de criar, né? Apesar de gostar de conversar também. Já outros alunos, as alunas rígidas, elas são mais dinâmicas, elas são agitadas, elas querem conversar toda hora, né? Alunos masoquistas, eles querem que a lição e todas as aulas sejam bem organizadas, sem nenhuma surpresa, né? Gostam de rotina, né? Então eu consigo ver que dá para a gente adaptar
e deixar a pessoa no recurso para ela conseguir aprender melhor também a língua, sem sentir que aquilo é um peso, né? Sem tocar na dor dela, né? Sem falar, sem sentir que ela não consegue. Todo mundo consegue de acordo com os seus traços, sem respeitar os traços, né, Isabela? Exatamente. E isso é muito importante porque, tal como o tema desta live, quando nós não paramos, e isto quer dizer que estamos de alguma maneira a sobrecarregar os traços do agir, né? Porque a análise corporal ajuda-nos a entender como é que nós pensamos, sentimos e agimos, e quando nós sobrecarregamos de alguma forma o agir, o fazer e não respeitamos os outros, o nosso cérebro vai entrar em colapso. Sim. E que foi, Sim. no fundo, o que aconteceu também com você, não é? Sim, depois de anos me forçando a estar nesse ambiente em que não sentia que era acolhedor, né? Eu não sentia que era uma troca justa, né? Eu não sentia que era algo que ia me impulsionar, porque o rígido e o psicopata em mim, eles têm uma ambição, né? E tá tudo bem, né? Tá tudo bem a gente querer uma vida boa, tá tudo bem a gente querer um certo conforto e experimentar sensações boas, né? E eu comecei a perceber que depois dessas tentativas frustradas, que eu comecei a desenvolver algumas questões, algumas condições mesmo emocionais, né? Então, depois de muito tempo me forçando a ficar nesses lugares que eu não estava aproveitando o meu melhor, não estava realizada, acumulou, né? Foi sendo uma questão assim mais psicossomática mesmo, até o momento que eu tive que procurar tratamento médico, né? Então, eu tive que procurar um psiquiatra e já estava, né, com alguns episódios, já tinha tido episódios de depressão, de ansiedade, né? Isso começou um pouquinho lá atrás, até eu perceber, demorou, né? Que a gente também não tem muita informação, né, Isabela, sobre... Ainda estamos entendendo as questões emocionais, né? Infelizmente. Mas aí é muito fácil, no seu caso, entender que o seu oral não existia. E o seu oral estava empatado com o rígido, não é? Então, Sim, se o rígido sim. estava em sobrecarga, o oral não descansava e acumulava, porque ele era 27%, não é de você? 27% oral. Sim. Então, se ele não é gasto um dia, outro dia, bastam 4 dias para explodir, para ficar tudo mal. Sim, E depois sim. ficam ainda mais alteradas, porque o oral é aquele super sensível, que de manhã está bem, com o almoço já não está bem, chora por dois motivos, como eu gosto de dizer. Total. Intenso, intenso. E Sim. se ele não pode existir, se ele não tem um lugar para existir, se não há este conhecimento de recompensar e saber exatamente o que é que ele necessita, é muito fácil entrar numa descompensação, que também aconteceu comigo. E no meu caso, eu não tenho tanto rígido quanto você, mas eu tenho mais masoca. Eu tenho 20% de esquizoide, 18 de oral, 18 de psicopata, 23 do masoquista é o meu mais alto e 20% de... E o meu masoquista... Você é realmente distribuída, né? Completamente distribuída. Eu na dor, eu sou uma confusão. No meu recurso, eu sou super versátil. Eu estou aqui a conversar, eu consigo liderar, eu consigo criar, eu consigo fazer e executar na Agora, eu também entendi que nos locais onde eu estava em dor, eu aguentava. Então, Era o seu masoquista, como ele é mais alto, o seu masoquista que pegava. Exatamente. Aqui no Brasil a gente fala a bucha. Pegava a bucha, a ribordosa, né? O masoquista ele ia até o fim. E no meu caso, o masoquista pode explodir ou implodir. No meu caso, implodia. E aí veio todo tipo de doença, porque eu não me permitia descansar. Eu tive doença autoimune, eu tive cancro da tiroide, eu tive... Bem, e ninguém me dizia porquê, porque não há resposta. Tudo questão emocional. Doença autoimune, ninguém sabe explicar. É, com certeza, causa emocional. É. Sempre. E, na verdade, o mapa dos caráteres dá-nos uma clareza brutal de quem somos. Até para percebermos onde é que nós nos encaixamos numa profissão, quais é que são as nossas potencialidades, para potenciar ao máximo quem nós somos.
né? Sim. E ainda pegando aqui um pouquinho nos comentários, Uhum. diz assim, Se alguém tiver uma dúvida, gente, pode sim, falar. podem Vi colocar. aqui que a Thaís falou, eu sou inteira quase oral. Né, a Thaís? A Thaís tem bastante de oralidade. A minha aluna, ela tem bastante de oralidade mesmo. E ela tem um tanto de rígida e um tanto de masoca. Ela é super exigente com ela mesma no trabalho. É isso. E depois quando nós estamos num ambiente em que nós não sabemos, né? Primeiro, nós não sabemos. E depois deixamos-nos contaminar com pessoas que também não se conhecem. Exatamente, aí que é o problema. E ficamos E pior ainda para mim foi tentar pedir alguma sugestão, pedir conselho para as pessoas que não se conhecem. E aí elas querem impor para você, né, o modelo que elas, a verdade dela. exatamente, da verdade delas, o modelo que elas aplicaram e que tá bom para elas. Mas aquela não vai existir fórmula, né? Só vai existir o seu modelo próprio. Você tendo condições de analisar o seu próprio mapa de caracteres, você vai saber quais são as suas dores e quais são os seus recursos. E cada um é igual uma digital, cada um tem o seu, né? É isso, é a única exclusividade que nós temos é de sermos nós próprios, não é? E a verdade é que nós temos combinações diferentes. Quando nós estamos em ambientes em que é mau ser quem nós somos, já é uma evidência de que nós não nos conhecemos e quem está ao nosso lado também não. Então, sem dúvida que esta ferramenta nos pode trazer a clareza que precisamos, as respostas que nunca ninguém deu. E eu descobri uma coisa também muito interessante. Eu, com toda a força do meu masoca, que aguentou, eu vi-me forçada a ficar incapacitada para trabalhar onde eu trabalhava. E eu descobri agora com o meu mapa que, a verdade, eu tenho um atestado de incapacidade de 61%. A verdade é que eu passei quase 40 anos da minha vida com 3 traços dos 5 na dor. A dor. Um estava sobrecarregado e 2 não existiam. Então, não tinha como eu sair dali. Se calhar eu já... E aí, quando você fez a conta desses traços na dor, qual a porcentagem dos traços que está na dor? São 61. Ou 61 também. Ou seja, o seu laudo médico bateu com o seu mapa de caracteres, mostrando que tinha traços seus que estavam na dor. Sim. Que provavelmente era um masoquista. Era um masoquista, era um rígido e era um psicopata. Os 3. Ou o esquizoide, porque eles têm ali as duas a mesma porcentagem. E de facto, olhando para trás, muitas vezes eu calava das minhas ideias. Se calava demais. Porque as minhas ideias estavam sempre aqui a surgir. Eu tinha a minha ambição castrada também, não é? Sim. Porque a verdade é que eu venho também de uma família muito humilde. Eu fui a primeira pessoa da minha família a estudar no ensino superior e ao mesmo tempo eu carregava uma culpa de me estar a destacar e a minha família não acompanhar, né? Não acompanhar. Não, isso ser consciente, até isso virar uma questão consciente, né? Você estava lá vivendo sua vida, estudando, e algumas vezes se sentia incomodada, se sentia errada, se sentia culpada, provavelmente, e nem sabia por quê. Não. Aí foi através desse processo terapêutico, né, da análise corporal, que você conseguiu identificar por que essa culpa, esse peso, esses problemas, né, que você carregava, que não tinha por que carregar. Né, simplesmente porque... E eu também tenho mais de 50% de dependência emocional, né? Então, para mim também era muito difícil eu colocar-me em primeiro lugar e tal como você, sofríamos as duas do distúrbio de prioridade, né? Porque era mais importante os outros do que nós. Exatamente. E assim, é como a gente sempre ouve, né, o pessoal na mentoria. A gente queria só deixar bem claro aqui, galera, que esse curso, essa mentoria, ela é toda embasada em estudos, né, de 3 psicanalistas super conceituados.
Então, antes de tudo, o Corpo Explica tem como uma das fundadoras a Vanessa Sesnick. Ela é doutora em psicologia pela USP, né? E ela, mais o Elton Euler, que é da parte administrativa e também professor maravilhoso, da comunicação. A linguagem, né? Exatamente. Ele é o técnico, exatamente. É o criador técnico e colocou em processo. Sim. Exatamente, ele conseguiu colocar um processo. Eles simplesmente compilaram e melhoraram e desenvolveram. Eles têm, inclusive, toda uma equipe de desenvolvimento. Eles estão tanto que estão trabalhando no lançamento de um livro, né? Porque eles se embasaram nas teorias desenvolvidas pelo Alexander Lowen e pelo Wilhelm Reich, mas ao mesmo tempo que eram dois estudantes, né, de Freud, né? Foram dois psicanalistas da orientação freudiana, né, da orientação psicanalítica freudiana. Então, tem um embasamento científico e, além disso, eles ainda estão desenvolvendo novas técnicas, novas teorias que são aplicáveis, né? Então, esse mapa de caracteres que a gente está falando é extremamente aplicável porque você vê as porcentagens e você consegue analisar quanto que você tem de tendência à dependência emocional e quanto que você tem de ambição inata e quanto que você tem que ter de ambição provocada. Então, algumas vezes, dependendo do seu gráfico, se você tem muito de psicopata e muito de rígido, é mais fácil para você ter uma ambição natural e menos dependência emocional. Ou seja, sabe aquelas pessoas que correm atrás e ouvem o problema dos outros e falam assim, beleza, eu estou entendendo que você tem um problema, legal, mas, né, vamos correr, a gente não pode parar. Né? Então, ela consegue dividir a vida dela da dos outros. Né? Agora, aqueles que têm um traço oral muito mais alto, masoquista muito mais alto, eles vão ter mais tendência a ter dependência emocional e aí eles não sabem fazer essa separação. O problema do outro é o problema dele. Entende? E aí, quando é problema dele, é aquela coisa que os nossos professores sempre falam. Quem tenta viver duas vidas acaba não vivendo nenhuma. Né? Se você não souber que você é a pessoa mais importante da sua vida, você não vai conseguir resolver nenhum problema. Porque aqui estão os problemas dos outros, aqui estão os seus sonhos. Mas na hora que você vai só resolver os problemas dos outros, você vai esquecer dos seus problemas. Inclusive, também dos seus sonhos. Né? Então, a gente tem que saber ter esse equilíbrio. A gente pode ajudar as pessoas. Toda hora, os nossos mentores, eles falam isso, né? A gente pode ajudar as pessoas, a gente precisa ter essas conexões, mas tem que ser boas relações saudáveis, né? Em que todo mundo sabe que todos nós somos adultos e somos responsáveis pelas nossas escolhas. E cada um que quiser sair daquela situação que ela está, vai ter que fazer uma escolha própria, né, Isabela? Tem que fazer uma escolha própria, porque você nunca vai alcançar os seus sonhos se você continuar no lugar onde você está. Né? Você tem que querer alcançar um outro lugar. Você tem que querer sair do lugar onde você está para ir atrás dos seus sonhos. Senão, você vai ficar só resolvendo, né, o problema de todo mundo, menos o seu. E a outra coisa que a verdade é que se cada pessoa adulta no mundo fosse capaz de resolver os seus próprios problemas, o mundo estaria muito melhor. Isto não é egoísmo, não é? Porque não é egoísmo. Há 5 perfis de dependência emocional, que é o cuidador, o bonzinho, o campeão, o coitadinho e o culpado. E todos eles são dinâmicas inconscientes. E alguns até se encontram, porque o cuidador precisa de um coitadinho para cuidar. Mas se cada um assumisse a sua responsabilidade pela sua própria vida, havia estas questões e todos viviam bem a cuidar cada um de si. Por isso que esse autodesenvolvimento é tão importante, né? Essa autopercepção é tão importante. Né? Se você tiver esse mapa de caracteres nas suas mãos e souber aliviar as suas dores, começar a trabalhar os seus recursos, né? Você vai se sentir muito mais realizado, né? Você vai se sentir muito mais capaz, né? Capacitado mesmo para fazer a sua vida se movimentar, né? E não vai precisar de outra pessoa tomando conta de você.
e essa pessoa também vai ficar mais feliz. Então, vai ser tudo muito melhor, assim, você vai conseguir resolver os seus problemas sem depender das pessoas, sem depender da aprovação das pessoas, da validação das pessoas. Você vai ter um empoderamento, né, natural no momento que você conhece os seus recursos, você se empodera, né? E, claro, vai ter eventuais situações na nossa vida que a gente vai ajudar uns aos outros, mas é bem diferente de você não dar um passo sem o outro te aprovar. É muito diferente você não tomar nenhuma decisão sem o outro falar, pode ir. É bem diferente. Né? No momento que você toma a decisão por si próprio, você realmente aí é um adulto. Porque muitas vezes a gente só tem a idade cronológica, mas a gente não é adulto, a gente não é totalmente independente. Né? A gente não sabe nem por que está fazendo algumas coisas. Não é? Quando a gente não se conhece, a gente nem sabe por que está fazendo aquilo. É isso, e aí pode vir uma culpa também, mas é a culpa da responsabilidade por escolher um caminho diferente, não é? É a culpa do adulto que só o adulto pode tomar também, não é? Sim. Então, acaba por tornar tudo muito mais claro, tudo muito mais simples e é algo aplicável no dia a dia, porque é no dia a dia que a vida acontece. E na minha prática, que lido com pais e filhos, isto ainda é uma virada de chave muito mais rápida, porque basta uma mãe fazer o mapa dela e do filho, e a partir dos 7 anos é possível fazer, para entender porque é que o filho se calhar é mais lento, porque é que ele precisa de mais segurança, de método, e não é tão rápido quanto a mãe. E isto traz um alívio, porque os pais são o primeiro ambiente da criança. E se ali começa as primeiras incompreensões, depois em adulto vai ser só repetir a mesma coisa, não é? Sim, e vai repetir esse ciclo de dor. Isso que é o pior. Né? Se a mãe e o pai começam, já sabem identificar, sabem deixar mais no recurso para ele não sofrer tanto. Né? Isso, porque quanto mais nós respeitamos a forma de nós funcionar e a forma de funcionar dos nossos filhos, nós vamos conhecer filhos que nem conhecemos, porque é uma diferença muito grande entre estar na dor, completamente travado e às vezes sem fazer o que é preciso fazer e até anulando-se para dar a vez ao outro, do que fazer as coisas no seu ritmo. Ou então, uma mãe que é mais emotiva, um filho que é mais racional e ele não entende sentimentos. Então é preciso dar uma comunicação mais lógica, não é? E toda essa facilidade até na questão de escolher, por exemplo, a faculdade ou o curso, onde é que eu vou desempenhar melhor. Está aqui tudo, é um livro aberto. Exatamente. Quanta perda de tempo pode ser evitada, né? Isso. E quanta frustração pode ser evitada. Né? Se a gente respeitar mais os traços dos filhos, o que eles, como eles são formados, né? E como eles devem ser, né? Se a gente respeitar isso nas crianças, elas vão tomar decisões muito mais acertadas, decisões muito mais honestas, né? E a gente vai evitar que eles passem, né, por sofrimentos que são desnecessários. Imagina uma pessoa crescer já com os mapas de caracteres e viver muito mais tempo no recurso, né? Até a química cerebral é diferente. Completamente. Né? E elas já vão evitar esses problemas mentais, por exemplo, né? Essas questões emotivas, né? Emocionais que a gente tem, que a gente carrega na gente. E muitas vezes o que acontece também é que, e eu vejo isto na minha prática, um filho começa a dar problemas na escola, né? Então, os pais são chamados à escola porque o filho precisa de tratar-se. Só que a verdade é que é só um alerta. O filho, se o comportamento não está a ser adequado, é porque o ambiente, ou em casa ou na escola, não está a ser favorável para aquele traço, para aquela criança. E você, como professora, há pouco também disse, né, que começa a tratar de forma diferente. E como é bom isso! Porque nós precisamos ser tratados como nós somos. Sim, e nos sentirmos respeitados, né?
Eu percebo isso, o engajamento que eu tenho com meus alunos, a confiança que a gente tem, é simplesmente porque as pessoas sentem que elas são respeitadas, né? Cada um na sua particularidade, né? Não existe certo ou errado. Não? Não existe o que é bom, o que não é, o que é mais adequado, o que não é. Existe o que é bom e o que não é para você. O que é adequado ou inadequado para você, né? O que é mais favorável ou menos favorável, o que é mais favorável, o que é desfavorável para você, E né? É só mudar o ambiente, ver as pessoas e observar a narrativa, observar as histórias, as memórias, é né? fazer a engenharia reversa, não é? Como você dizia há um bocado na Sim, conversa, porque às vezes nem é preciso olhar o corpo, basta ouvir e nas histórias que a pessoa conta, nós já percebemos como é que a pessoa funciona e qual é a lógica total. também, né? Inclusive, por isso que dá certo também fazer análise online, né? Porque algumas vezes, só pelo que a pessoa fala, a gente já entende a mente dela. E é esse é o objetivo, né, do Corpo Explica. Tanto que eles falam, o corpo explica o formato da sua mente, que explica A história. a sua história, né? A narrativa que você coloca. Então, você pode fazer o contrário também, a engenharia reversa, né? A pessoa tem uma certa narrativa, ela se vê de uma certa forma. Então, quer dizer que ela tem uma mente moldada por um corpo, né, com aqueles traços específicos. Então, a gente consegue tanto ver o corpo e já deduzir qual é o tipo de mente que a pessoa tem, ou a gente também pode ouvir a pessoa e, através da narrativa dela, deduzir como é o formato do corpo, né? Porque a mente vai trabalhar de uma certa maneira, de acordo com os traços, né? Com Sim, alguma combinação. e ao mesmo tempo identificar se a pessoa está na dor ou se está no recurso, né? Sim, Porque as dores básicas são a rejeição, o abandono, a manipulação, a humilhação e a traição. E a partir daí nós conseguimos ver qual é que está a cutucar e com a chave mestra fazer a virada de chave. com E certeza. o tempo Passou mudou, voando. estamos bem. Eu vou deixar as pessoas que estão aqui a assistir, se quiserem colocar alguma questão, coloquem. E eu queria pedir também à Ana Ri que deixe uma mensagem final para todas as pessoas que estão a assistir agora e que vão assistir à live gravada. Então, Sim, queria deixar aqui, eu estou vendo aqui, algumas pessoas comentaram, né? Aqui também está uma oral rígida, uma aluna minha muito querida falou, eu tenho uma doença autoimune, já ouviu falar que está muito ligado ao emocional, e é exatamente isso. Galera, eu quero agradecê-los todos né, por estarem aqui, e quero fazer o convite para vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre essa questão dos traços de caráter. Como vocês podem virar essas chaves, como vocês vão entender mais o funcionamento da mente de vocês, como vocês podem trabalhar mais os seus recursos e eliminar essas dores das vidas de vocês podem acompanhar o workshop que vai ter, a chave mestra, né, para vocês saberem mais sobre dependência emocional, tá? E vai acontecer dia 17 a 22 de junho. Então, a gente fica à disposição de vocês. Se vocês quiserem que a gente crie um grupo de WhatsApp, nos avisem, me procurem, me chamam no direct. E a Isabela também já é analista certificada, eu ainda estou em formação. Então, se vocês quiserem pedir uma análise, fale com a Isabela, porque ela já tem curso completo, inclusive outros cursos, então ela já tem todo o embasamento aí e experiência também como analista. Já está analisando as pessoas, né, Isabela? já, e é um prazer enorme ver o alívio e a confiança, não é? Porque cada pessoa é quem ela precisa ser. E é tomar a posse, é este empoderamento da pessoa e colocar limites. E esta questão de aprender a dar limites é muito, muito, muito importante, especialmente para os traços que vivem muito na questão da dependência emocional. Então, o Sim. Nandinho Assis diz, a meia live, cada dia mais vou aprendendo com essa minha amiga incrível. Foi um prazer conhecer o seu trabalho, Isabela. Ok, obrigada, Nandinho, também. Muito obrigada Muito por ter obrigada. live. E de facto é isso.
O workshop da chave mestra, nós temos os links em cada um dos nossos perfis. Os amigos de cada uma podem ir lá inscrever-se e se quiserem ter um acompanhamento mais personalizado, num grupo do WhatsApp mais próximo, para podermos tirar as dúvidas, basta enviar uma mensagem ou a mim ou à Anahi, que de facto nós estamos preparadas e de braços abertos para fazer com que as pessoas vejam com os nossos óculos, né? Sim. Mudança que é toda a gente poder olhar o corpo de outra pessoa, perceber como é que a mente dela funciona, ativar os seus recursos e viver relacionamentos e vidas incríveis, porque as dores já foram. As dores serviram para ativar os recursos na mesma proporção e é totalmente desnecessário nós continuarmos a reviver estas dores agora como adultos. Mas a verdade é que é isso que acontece, mas a partir dos 7 anos é possível já fazer a análise corporal e um dos meus sonhos que eu tenho é, tal como o cartão de cidadão, tal como o cartão de identidade de uma criança que é feito por volta dos 7 anos, a análise corporal também seria extremamente necessária, porque aí a criança iria crescer num ambiente que ela própria iria respeitar, não iria achar que estava a ser inadequada, que não podia ser quem ela era, ou ter que dar um lugar a outro. E para os pais também é um alívio enorme conhecerem-se eles próprios e conhecerem os filhos. É isso que você disse que é o mais importante. A gente se conhece e só de bater o olho nas outras pessoas a gente já pode ter uma noção de como ela funciona. E é maravilhoso. Imagina um mundo que a gente puder sempre manter as pessoas no recurso, em vez de provocar ambientes tóxicos em que as pessoas se sintam mal, né? A gente pode fazer isso pela gente e ajudar as pessoas também a se manterem no recurso. É maravilhoso. É isso. Obrigada, Isabela. Obrigada, viu? Tudo de bom para você. Muito obrigada Um prazer. A todos quem estão aqui. E todas as sextas-feiras nós estamos aqui para partilhar aqui também toda todo este conhecimento que é cada vez mais necessário. Tenho aqui mais um comentário da Telma que diz: eu já fiz a minha análise com a Isabela e recomendo. Olha que legal. E para mim é também uma satisfação enorme poder trazer esta clareza, porque depois de caminhar por tantos conhecimentos, né, por tanta busca, finalmente nos encontramos com algo que é para nós. Um beijo a todos. Com certeza. Até breve. Um beijo. Até. Obrigada. Obrigada.